Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, tá lá o arcabouço, que não chama mais arcabouço, tá lá no Congresso Nacional, tá, mais exatamente, está na Câmara dos Deputados, onde vai tramitar, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, vai tramitar rapidamente e será votado até o dia 10 de maio. E a questão é, vai ficar do jeito que tá ou eles vão mudar? Vera. Olha, Sardenberg, eu senti essa disposição de fato no presidente da Câmara, com as pessoas com as quais eu conversei que são próximas a ele, de votar rápido. Ele quer, com isso, dissipar a ideia de que ele está travando a pauta de discussões do Congresso, com aquela queda de braço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo trâmite das medidas provisórias, e quer se aproximar do governo, se mostrando ali alguém que realmente tem o domínio da casa que comanda e, portanto, consegue desembaraçar as votações. E ele tem entendido que a Fazenda, que o Ministério da Fazenda está no caminho correto, então quer ser parceiro do ministro Fernando Haddad nessa discussão. Então, algumas das razões pelas quais ele vai ter interesse em fazer o negócio andar num rito bastante acelerado, e hoje a gente sabe, ele tem o comando da maioria sólida da Câmara, muito mais do que o próprio governo, então tem a base governista que é algo gelatinosa e que a gente não sabe com quantos partidos conta, mas tem uma base do Arthur Lira que é mais sólida, e ele vai colocar essa máquina para agir. Ele vai definir hoje o relator do projeto, deverá anunciar nas suas redes sociais, eu apurei. Então a gente tem que acompanhar aí o Twitter do Arthur Lira, porque deverá sair de lá o nome do relator do marco fiscal. E está entre dois deputados do seu próprio partido, o PP, o deputado Cláudio Cajado, que é da Bahia, e o deputado Monteiro, que é Fernando Monteiro, que é de Pernambuco. Isso vai definir de uma linha fina, depender de uma linha fina do quanto eles vão querer alterar o projeto. E já tem pelo menos uma coisa que deverá ser alterada na Câmara, isso eu ouvi de fonte fidedigna, e isso eles não concordaram, que é essa ideia de que se o governo descumprir a meta fiscal, não precisa ter punição nenhuma, não tem nenhum tipo de sanção, não se aplica a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente teria só de mandar uma carta e ir ao Congresso para explicar o que aconteceu que não deu para cumprir a meta. Isso aí ninguém engoliu, isso não vai ficar do jeito que está. Eles acham que já é o tipo de coisa que o governo manda para ver se cola, e se não colar, está no preço também, eles sabem que pode ser endurecido. Então, não é algo que diga respeito à estrutura de como se dá o marco fiscal, de como se faz o gasto, de como se faz a arrecadação, mas que eles acharam que está frouxo demais, não dá para passar desse jeito na Câmara. Além disso, desculpa, deixa eu só completar, daquelas 13 exceções, algumas deverão cair, mas a maioria eles entendem que está correto, porque são receitas ou extraordinárias, ou receitas fruto de doações, por exemplo, para fundos ou para universidades, e que não deveriam estar submetidos mesmo ao limite de gastos. Diga lá. Não, é sobre essa questão da lei da responsabilidade fiscal, de haver punição, enfim, alguma regra que estabeleça alguma punição, algum enquadramento e tal. Hoje enfim, eu vou ter uma meta fiscal, se a meta não é cumprida, é obrigatório fazer corte de gastos, fazer contingenciamento de despesas, e se não for cumprida finalmente, é crime de responsabilidade fiscal, né? Bom, agora, isso aí é uma coisa muito importante pro governo, que está com a disposição de aumentar a despesa de uma maneira expressiva. E se tem e está dependendo, a meta fiscal está dependendo de um ganho de arrecadação. Então, o ganho de arrecadação é difícil. Se você tirar essa moleza, digamos, da lei de responsabilidade fiscal, vai ficar ruim para o governo. Mas tem lá o limite de 70% e que o governo diz se não cumprir, que vai cumprir, não acontece nada. Exato.
Mas esse se não cumprir não acontece nada, não deve ficar como está. Eles vão restabelecer o que diz a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que, portanto, exige o cumprimento e estabelece sanções em caso de não cumprimento. Justamente por isso, é muito frouxo, é o mesmo que dizer que não tem compromisso fiscal nenhum se você não estabelece uma punição. O governo precisa entender isso, né? Que esse Congresso é um Congresso que está à sua direita, não à sua esquerda. Ontem eu voei para cá, para Brasília, com um deputado da base do governo, da esquerda. E ele estava ali, o voo atrasou, e ele estava lendo um calhamaço de um economista da Unicamp, porque o novo marco fiscal é neoliberal e precisa ser combatido. No dia da apresentação do projeto, antes do presidente levar o projeto para a Câmara. Se a crítica que a esquerda for fazer for por essa linha de que é muito neoliberal e que precisa ser afrouxado, isso não tem a menor chance com essa configuração do Congresso. E o governo precisa entender com qual Congresso ele vai governar por 4 anos, porque isso é uma premissa para ter algum sucesso. Então, querer afrouxar demais, assim como querer afrouxar demais a reforma do ensino médio, assim como querer rever a autonomia do Banco Central, querer rever reforma trabalhista, essas coisas não passam com esse Congresso. Então, eu acho que eles mandaram na base do se colar, colou, mas estão cientes de que não vai ser esse melzinho na chupeta, não vai ser sopa no mel, passar tudo também sem nenhum tipo de amarração. E isso já ficou claro nas primeiras 12 horas depois do Lula levar o projeto lá, de pessoas muito próximas do Lira, que não, isso daqui não dá para topar. Mas também eles acham que não muda a estrutura toda, que a estrutura toda do projeto é boa, tem boa vontade com o governo. É isso que o governo precisa entender. O Congresso, apesar de ser ali com uma linhagem meio de oposição, ele tem boa vontade com o projeto. Só não pode também esculhambar demais, porque aí não passa. Tá, e você acha que eles resolvem tudo isso até dia 10 de maio? Eu também duvidei, falei dos feriados que tem pela frente, tem agora feriado de Tiradentes, feriados de 1º de maio e tal, não sei o quê, mas o Lira está querendo mostrar esse serviço, está querendo mostrar que inclusive tem mais garrafa para vender do que o Pacheco, que é mais bem tratado que ele no Palácio. Então ele vai falar, olha, aqui eu tenho os votos para vender, fui para vender também, fui bem votado e tal. O Pacheco tem mais problema lá no Senado, né? Então ele está querendo mostrar esse serviço. Olha, falam que eu sou um encrenqueiro, não sei o quê, mas olha quem resolve. Eu acho que é essa a ideia que ele quer vender para o Palácio e mostrar que ele tem de fato o domínio do painel da Câmara. Nunca houve, Sardenberg, sob a presidência do Lira, uma votação em que se abriu o painel e ele foi surpreendido. Quando ele coloca para votar, ele sabe que ele vai ganhar. E isso é algo que o Lula não tem, por exemplo. Ele não tem essa garantia com os partidos que estão na base dele, nem com os que estão no Ministério. Então, é alguém que o governo tem que ter ali sob o seu guarda-chuva de alguma maneira. Ele quer mostrar serviço nessa votação. Vamos ver se ele vai conseguir. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até mais. Obrigada para vocês. Até mais. Até mais, Vera.